Nós acompanhamos todos os acontecimentos em Brasília, né, as manifestações que ocorreram lá, com depredação de prédio público, dos poderes da República, coisa inaceitável, obviamente. Mas uma empresa pode demitir, por exemplo, um funcionário que tenha participação no ato classificado como antidemocrático? Para responder essa pergunta, gentilmente, o Dr. Luiz Guilherme Miglioca, que é sócio da área trabalhista do escritório Feirano Advogados. Dr. Luiz Guilherme, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, então a pergunta é essa. A empresa pode... demitir sem justa causa? Pode. Mas poderia admitir sob outra circunstância qualquer? Heródoto, demissão por justa causa no Brasil é excepcional, como você sabe, né? Isso acontece só em casos muito graves. Então, acho que o primeiro ponto tem que apurar muito com cuidado o que aconteceu. Claramente, uma pessoa participar de uma manifestação não significa que ela esteja cometendo um crime. Se ela participa de uma manifestação pedindo um golpe militar, ou pedindo a derrubada de governo, ou incitando a invasão do Congresso, ou do Supremo Tribunal Federal, ou do Palácio do Planalto, aí você muda um pouco essa história, e de fato é crime, né? A gente tem tolerado esses discursos há muito tempo, mas são discursos criminosos. Você não pode pedir um golpe militar, pedir a derrubada de governo. Para que uma empresa possa demitir por justa causa uma pessoa, numa circunstância dessas, ela precisa, de alguma forma, conectar essa ação pessoal do seu empregado com algum dano à própria empresa. Como é uma ação externa à prestação de serviços e, obviamente, não relacionada com a prestação de serviços, a justa causa só vai poder ser considerada se houver um dano para a empresa. Quando que haveria esse dano para a empresa? Vamos pegar, por exemplo, a página dos jornais de ontem, que apareciam fotografias de pessoas que participaram dos atos de vandalismo, dos atos criminosos, e diziam lá quem eram as pessoas. Eu acho que se uma empresa vê o seu nome publicamente relacionado a esses atos cometidos por um dos seus empregados, ela tem fundamento para demitir esse empregado por justa causa. Isso é uma demissão que é absolutamente clara e inquestionável? Jamais. A demissão por justa causa no Brasil é muito excepcional e, como você mesmo disse, ela é muito excepcional porque a demissão sem justa causa ela é muito simples. Então, eu posso demitir um empregado sem justa causa a qualquer hora e, como o nome diz, eu não preciso explicar o porquê eu estou demitindo. Então, se eu identifico um empregado meu num movimento ilegal, especialmente se for um movimento ilegal com atos de violência, que é o que nós vimos, como você disse, inaceitável, eu posso demitir ele sem justa causa no momento imediato. Se eu entendo que essa atitude dele compromete o nome da minha empresa, a demissão por justa causa ela é sustentável, ela é uma demissão possível. E aí vai depender dessa avaliação, até que ponto aquele empregado representa a empresa. A sua presença lá vincula o nome da empresa, do seu empregador, aquele ato ilegal, aquele ato violento. Então, acho que esse é o teste que tem que ser feito. Agora, o que se sugere é uma apuração cuidadosa, porque, como eu disse antes, o descontentamento com o resultado de eleição, o próprio questionamento de validade de urnas, que, enfim, alguns de nós podem entender como uma coisa incabível, e que de fato isso não é necessariamente ilegal e não deveria dar ensejo à justa causa. Não sei se está claro, fico à disposição para esclarecer mais. Só para a gente polemizar, doutor Luiz Guilherme, e se ele aparece num ato desse com a camiseta e o logo da empresa? Aí não tem nenhuma dúvida. Ou seja, porque aí foi exatamente o que eu falei, Heródoto. Você está vinculando a empresa ao ato ilegal. E se o empregado... aí ele se torna um representante inequívoco da empresa. Ele está promovendo aquele ato com o logo, com o nome. Aí não há dúvida nenhuma, a justa causa vai ser claramente aplicável e claramente sustentada no tribunal. Porque aí ele foi além do seu objetivo de manifestar uma posição sua. E sendo ilegal, você está vinculando a empresa de forma inequívoca, tem que ser demitido por justa causa, sim. Quer dizer, num caso como esse, caberia justa causa? Caberia, sem dúvida nenhuma. No caso da pessoa estar portando o logo, o nome da empresa, e isso ser visível, de modo que a empresa tenha a sua marca, o seu logo, o seu nome exposto publicamente em jornais, em televisão, em mídias, em redes sociais, sem dúvida nenhuma que ele está causando um dano à empresa. Até porque, como a gente viu, a reação a esses ataques criminosos da sociedade é uma reação muito forte. Se você tem uma empresa desses ataques, é uma reação inequívoca
unívoca contra essa empresa se ela não agir rapidamente. Então, ela precisa, no caso desse, a empresa vai precisar não só demitir o empregado, como provavelmente publicizar essa demissão, para dizer, olha, eu publicamente não concordo com esse ato. Se ela não faz nada, a mensagem que chega ao público é que ela concorda com esses atos. E aí, a reação do público aos serviços ou produtos dessa empresa pode ser de boicotar, de não comprar, de não contratar mais esses serviços e esses produtos. Quer dizer, uma coisa é ele agir enquanto cidadão em nome próprio. E outra coisa é envolver o nome de terceiro, que no caso aqui pode ser uma empresa ou pode ser uma outra instituição qualquer. Exatamente. Exatamente. Ou seja, se ficar claro publicamente que isso é uma decisão e uma ação da pessoa por sua vontade própria, sem nenhum envolvimento do nome, da reputação, ou mesmo sem nenhum conhecimento da sua vinculação com o seu empregador, seja ele funcionário público, funcionário privado, eu acredito que se esvazia muito a justa causa, porque a empresa vai dizer o quê? Eu posso não querer ter esse empregado nesses meus quadros, eu posso demiti-lo sem justa causa, mas na medida em que eu não tenho envolvimento contrário à reputação da empresa, um ato que vacar a reputação da empresa ou da instituição, eu entendo que a justa causa se esvazia, fica mais difícil. Ok. Doutor Luiz Guilherme, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui Nova Brasil. Muito grato. Ok. Muito obrigado. Doutor Luiz Guilherme Migliota, que é advogado da área trabalhista, conversando um pouco interessantíssimo, não é? O que ele acabou de explicar aqui para a gente, como tantas e outras informações importantes que foram dadas aqui.